chestertonianas. Estamos aqui então para a nossa última live, né, desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, memória litúrgica de Santo Antônio de Lisboa, né, padroeiro do nosso estado aqui de Pernambuco, padroeiro também da nossa confraria Chesterton Pernambuco. Estamos aqui, como falava, para a nossa última live dessa quinta semana Chesterton Pernambuco, depois, né, de iniciarmos lá na segunda-feira sobre a teologia do Chesterton com o padre Rafael Sartori, a importância do Chesterton e do Tolkien e a influência deles para a literatura com o professor Carlos Neiva, de falarmos um pouco sobre o Porquê Sou Católico, o artigo do Chesterton na quarta-feira, falarmos sobre a alegria chestertoniana ontem. Hoje, então, nós vamos falar sobre o tomismo e o G.K. Chesterton, e o G.K. Chesterton, a relação e a importância também do tomismo, né, que precisa mais do que nunca ser recuperado, né, ser estudado, passar a fazer parte da nossa vida acadêmica nos nossos tempos atuais, e do Chesterton, né, grande admirador, defensor, divulgador do pensamento de São Tomás, da vida de São Tomás. Hoje receberemos então para essa live de encerramento, né? Encerramento, pelo menos em relação às lives, live final da quinta semana Chesterton no Pernambuco, o professor Dr. Cleibson Américo, né? O querido Cleibson, que também é professor do nosso Instituto de Teologia aqui em Caruaru, para termos uma boa prosa, né, esta noite de sexta-feira sobre o tomismo e o G.K. Chesterton. Aproveitando também, né, de todo o clima desta sexta-feira, 13 de junho, que é a memória do grande martelo dos hereges, Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, do céu, né? Grande Santo Antônio. Esperar que o nosso querido professor Cleibson chegue aqui na live para que demos início à nossa conversa, né, com ele. Amanhã, então, já aproveitando para fazer os avisos no início também, né? A gente vai voltar a repeti-los no final dessa live. Amanhã nós teremos o nosso primeiro encontro presencial, né, aqui em Caruaru, no Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, a partir das 14 horas da tarde, que se encerrará com a celebração da Santa Missa em sufrágio da alma do Chesterton, às 17 horas. Contamos com a presença dos que estão pela vizinhança, que tenham possibilidade. Boa noite, professor Cleibson. Adilson, boa noite a todos. Uma graça, uma honra, né, tê-lo conosco, né, essa nossa live, na nossa prosa sobre tomismo, sobre a influência do São Tomás de Aquino, do tomismo em si, no Chesterton, né, na obra, na obra do Chesterton, a importância do tomismo e tal, inclusive para os nossos dias, né, de se retomar o tomismo, é coisa antiga já, né? A gente já tem vem combinando, vem tentando fazer essa Tem live há mais muito de tempo. ano já, né? Teria sido, na verdade, na semana na última semana Chester, né? Teria É sido na verdade. semana Chester, a semana Chester, na verdade, de 2023. Aí não deu para acontecer. O ano passado nós não podemos realizar a semana Chester, não tivemos, a semana Chester no ano passado não teve a sua edição por vários problemas que nós tínhamos, né? De várias realidades envolvidas, né? E hoje, então, finalmente, nessa quinta semana Chester, como live, né? Live final, né?
da semana, a última parte virtual da semana Chesterton. E em 2025 nós temos então a graça de receber o professor Cleibson Américo, nosso grande filósofo, para conversarmos então sobre o tomismo, por consequência também sobre o Chesterton, né? Porque por mais que ele não tenha sido um tomista no sentido técnico, né, da coisa, mas ele era tomista na sua essência, né? Tomista na sua forma de viver, de enxergar o mundo, de traduzir o mundo, né, nas palavras, tal, de fazer filosofia, de fazer teologia, embora ele não seja objetivamente considerado, né, nem teólogo, nem filósofo. Mesmo sem ser considerado, sem ser tecnicamente essas coisas, ele é melhor do que muitos que são. Então, Sim, sim. vamos iniciar então essa nossa live para valer agora, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, nos ajudai a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Rogai por nós, ora pro nobis. Ora para nós. Vamos lá. Inicialmente, né, como é de praxe aqui nas lives, na nossa confraria Chester, primeiro o convidado, então, se apresenta, né? Quem é o professor Cleibson Américo, para o nosso público que vai ver agora em tempo real, vai ver depois, vai ter aí toda a existência do mundo, ou pelo menos dessa rede social, para ver essa live. Quem, então, é o professor Cleibson Américo? E o senhor já pode emendar nessa resposta já o que sabe sobre Chesterton, como Chesterton entrou na sua vida, né? Qual é a relação, se é mínima, média, máxima, com Chesterton que o senhor tem. Bom, eu me chamo Cleibson Américo, né, conforme o Adilson já falou, o diácono Adilson agora, né? Então, é outra categoria, né? Uma autoridade eclesiástica, né? Coisa boa. Eu acompanhei o Adilson, né, por algum tempo aí, nos encontramos bastante aí no seminário e no instituto, né? Eu como professor de filosofia, ele já como aluno da teologia, mas sempre a gente trocou alguma ideia, conversou um pouco. E também nos identificamos em vários pontos, né, de concepções, de cosmovisão, enfim, né, visão de mundo. Então, eu sou professor de filosofia, né, com mestrado e doutorado também em filosofia, pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou formado em História, né, fiz História, graduação em Filosofia e graduação em História. E também fiz especialização em Teologia, né, Teologia e História das Religiões. Então, eu navego, né, sobretudo pela filosofia, mas, né, um pé na história, outro pé na teologia, porque a teologia também já me acompanha de muito tempo, né? Na verdade, foi o primeiro amor. O primeiro amor foi a teologia, né? Depois vem a filosofia, depois a história, depois esses amores, né, coabitam ali, né? Então, essa é a minha praia, né? Aí, dou aula aqui em Alagoas, né? Sou daqui de Alagoas, e também dou aula aí em Caruaru, né? Antes para os seminaristas, aí no Instituto, e agora no curso de Teologia para leigos. Aula de filosofia, com matérias filosóficas, né? Teologia filosófica, enfim. É mais ou menos isso. Bom, e é um prazer, né, poder estar aqui. Até que a nossa live saiu, já fazia um bom tempo, né, que a gente vinha tentando marcar. Mas tudo né, como está lá no Eclesiastes, né, no livro de Eclesiastes, há um tempo para tudo. Pronto, eu acho que o tempo realmente foi agora. E em relação ao Chesterton, na verdade, o meu contato com o Chesterton ainda é um contato assim que tem que ser aprofundado, né? Obviamente, porque como o Chesterton ele não entra na tradição filosófica, então durante a minha formação eu praticamente não li sobre o Chesterton, né? Eu sempre escutei falar dele por outros autores que citam, né? E a partir disso, a partir da curiosidade, né, fui ver algumas coisas sobre o Chesterton e também conversando com os meninos aí, o Adilson e a confraria. Mas antes também, né, já sabia quem era o Chesterton, né? E como ele
já num contexto em que a filosofia está ali por trás, o resgate do neotomismo, né, ali no século 18 e 19, né, início do 20, então, esse contexto todo aí, né, me fez conhecer também um pouco, né, da vida e da obra do Chesterton. Mas claro que é uma obra que ainda antes de morrer eu tenho que ler todinho e aprofundar, porque é um autor realmente importante, né, um apologeta importante, né. E sem contar que ele se insere, nessa tradição, embora ele seja um crítico literário, né, enfim, mas ele se insere de algum modo, né, nesse resgate do neotomismo. Então a importância dele acaba tocando também na filosofia, porque no século XIX, sobretudo o XIX, tem um resgate do neotomismo e ele se insere nessa tradição de resgatar o tomismo, né, a neoescolástica. Então ele acaba também sendo importante e isso, né, me fez também parar para ver um pouco sobre ele, né? Mas ainda preciso ver muita coisa. Até porque também a gente vê um autor, tem que ser no mínimo 10 anos da vida, né? Você começar a ler o Chesterton ou qualquer autor, São Tomás mesmo, você dedica a vida quase toda a ele, praticamente. Então é assim, né? Mas teremos tempo, né? Se eu viver até uns 80, 90, eu vou ter tempo para dedicar pelo menos uma meia década ao Chesterton. Tem essas dificuldades, né? São ossos do ofício. A vida, a vida não comporta tantos livros, né? Tantos É, livros, rapaz, infelizmente. Lamentável, né? A gente fica tantas angustiado porque leituras. morre e não lê tudo que a gente gostaria de ler na vida, né? Enfim, Por isso que a gente tem que ir elencando prioridades, né? E verdade. vendo o que é mais necessário, né? Talvez o que mais vai fazendo ali um juízo entre o que é mais necessário ali, entre o necessário e o agradável, tentar conseguir encontrar o essencial ali, né? E tentando avançar. Do Chesterton mesmo, como o senhor disse, né? Espero que aí, antes de morrer ainda leia, conheça, me aprofunde mais na obra. É a mesma esperança que eu tenho, embora que o Chesterton tenha 80 livros, né? Cerca de 80 livros, fora os outros escritos menores, né? Poemas, artigos, coisas menores assim, novelas. Só livro, puramente mesmo livro, ele tem aproximadamente 80, né? Traduzido, acredito que para a língua portuguesa deve ter uns 20, só. Entre 20 e 30 que estão traduzidos até hoje. Então ainda tem, só de tradução, ainda tem todo um trabalho É, ainda para todo o as pessoas trabalho. envolvidas nisso fazerem, né? Eu acredito que até então eu li, eu acho que uns 11, uns ou 12, né? Mas é aquele negócio. Normalmente os autores, né, especialmente os grandes autores, eles têm obras-primas, né? E essas obras-primas, elas já meio que ali sintetizam, né? Uhum. Literalmente a síntese ali, e já valem, né? Dentro de toda essa questão da vida, como a gente bem disse, né? É pouco tempo para tanto livro, já valem a obra do autor em si. Então, no caso do Chesterton, você lendo Hereges, Ortodoxia, Homem Eterno, essas três que são consideradas as três obras-primas, né? Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno, por sequência cronológica. E também, talvez, ali lendo uma das grandes obras literárias, O Homem que Era Quinta-feira, Taberna Ambulante, ou o Padre Brau, né? Os contos do Padre Brau ali, e aí é maior, uma vastidão maior de contos também. E ali, você ainda lê ali mais a biografia, mas as biografias, né, de São Tomás, de São Francisco e do Charles Dickens, que é mais crítica literária do que biografia, mas termina sendo as duas coisas. Ou Uhum. seja, alcança ali basicamente a obra ali. E o que há de errado com o mundo, que eu acredito também ser essencial. Eu considero também uma obra-prima. Você lendo aí, ó, já foram o quê? Uns 10 livros, né? 9, 10. Sim, 9, 10 livros de um universo de 80. Só que com esses 10, você já li basicamente com esses 10, 11 livros, você consegue abarcar o suprassumo da obra, né? Consegue ter uma. É como para São Tomás, né, que a gente já vai falar um pouco sobre ele de maneira mais específica, como para São Tomás, você lê a Suma mesmo. Só a Suma em si, a Suma teológica já, né? Obviamente que lhe dá uma noção. Eu sei se você lê Ente Essência, né?
É o ente e a essência, é isso. O ente é a essência e a suma, você tem ali já É uma boa uma, ideia. um bom panorama, pelo menos ali, do que é a obra de Santo Tomás. Obviamente que a obra de Santo Tomás é gigantesca, né? E vai muito além disso. Só que, como nós já dissemos, né, tanto o senhor como eu, a vida ela não é tão longa assim, infelizmente. E a gente tem muitos outros compromissos também, né? Aí não dá para viver só lendo, né? Como nós bem conhecemos, a única pessoa que eu conheci na vida que conseguia realmente ler e se apropriar e não precisava de tanto tempo era o Cônigo Aronildo, né? Mas fora ele, assim, nós não temos assim essa mesma habilidade, né? Essa mesma capacidade de. Então, dada a dificuldade, né, que acompanha a normalidade da raça humana, nós vamos precisar elencar algumas prioridades, né, nos escritores, nos grandes autores aí, para ir tentando abarcar o máximo possível da boa literatura, né, da boa filosofia, da teologia de verdade também, para que a gente possa crescer também. Então vamos para o assunto propriamente dito, ali na introdução dessa nossa conversa, falarmos sobre São Tomás de Aquino, basicamente ali. Quem foi São Tomás de Aquino? Acredito que quem está assistindo e vai assistir deve saber, pelo menos, né, por alto também, quem foi São Tomás de Aquino. Né? Porque um homem dessa envergadura, literalmente dessa envergadura, tal qual foi o Chester, provavelmente, que São Tomás de Aquino em escala muito maior, não pode ser escondido debaixo de uma vasilha, né? É Não, muito forte para que se esconda, mesmo para ateus, para agnósticos, para outros crentes de outras religiões. São Tomás de Aquino necessariamente é conhecido, né? Agora, até onde ele é conhecido é que é a questão. O senhor poderia nos falar sobre São Tomás de Aquino? Santo Tomás, ele é um importante pensador, né, da filosofia ocidental, também da teologia, e às vezes é difícil separar o Tomás teólogo do Tomás filósofo. Na filosofia, a gente tem, né, Santo Tomás como um dos grandes aristotélicos, talvez o maior, na verdade, entre os aristotélicos. Né? Então, Santo Tomás é aquele que melhor entendeu Aristóteles, e aí a gente, né, pensa Aristóteles ao lado de Platão como as duas grandes colunas do pensamento ocidental. É, a racionalidade do homem ocidental, ela é sobretudo Platão e Aristóteles. Inclusive Ratzinger já lembrou disso num discurso que ele fez no Parlamento Europeu, Parlamento Alemão, na primeira visita que ele faz à Alemanha quando eleito Papa. Ele lembra, né, da filosofia grega, sobretudo ali em Platão e Aristóteles, como a grande coluna assim, da racionalidade do homem ocidental. E Santo Tomás foi o homem que mais entendeu Aristóteles. Né? Claro que Santo Tomás ele não copia Aristóteles, ele não é uma cópia de Aristóteles, mas muita coisa que ele constrói do seu pensamento ele o faz a partir de Aristóteles, porque ele foi de todos os tempos ele foi o maior intérprete de Aristóteles. Ninguém entendeu tão bem Aristóteles quanto Santo Tomás. E Santo Tomás ele vai fazer uma leitura aristotélica à luz da revelação cristã. Né? Primeiro ele entende ali o Aristóteles em si mesmo, mas como Aristóteles poderia servir à teologia. Isso é um dado importante, né? Como Aristóteles poderia servir. Tanto que a base filosófica para a teologia tomista é a base aristotélica. Né? A gente sabe que toda doutrina, toda teologia, ela tem bases filosóficas, né? Seja lá de que corrente, de que pensador for, mas ela tem base filosófica. Quando você pensar ali, por exemplo, em Santo Agostinho, Agostinho tem bases platônicas e neoplatônicas diretamente. Né? Teve problemas que Santo Agostinho tentou resolver a partir de Platão, a partir de Plotino, né? Como aquele famosíssimo problema do mal, né? Da origem do mal. Né? Como é que explica o mal existente em um mundo bom, criado por um Deus bom e que diz que tudo era bom? Como danado o mal entrou no mundo? Né? Que brechinho foi que o mal encontrou? E Santo Agostinho lidou com esse problema por muito tempo e vai encontrar em Plotino, que era um pagão neoplatônico, a solução. Né? O mal como privação. Né? Isso vem lá de Plotino. Então, a base de Agostinho, né, do grande teólogo Agostinho e do grande filósofo Agostinho, era Platão. Assim também como a base do Tomás, né, não podia não ser filosófica, né? Aristóteles. Inclusive aquela máxima, né, que Santo Tomás repetia, né, da teologia, da filosofia, né? Filosofia anchila é teologia, né? A filosofia como serva da teologia serva neste sentido, né?
não de subserviente, não de inferior à teologia, mas no sentido de que ela presta, como recordou João Paulo II no Fides et Ratio, um documento importante, né, que quem não lê, antes de morrer, todo mundo tem que ler aquele documento, que é um documento realmente muito bom, muito caro, né, muito importante. Ele diz que a filosofia ela é serva da teologia no sentido de prestar à teologia um serviço nobre e indispensável. Então, é nesse sentido que ela serve, porque ela serve, ela dá os instrumentos necessários para a teologia. E aí, Santo Tomás, ele vai ter os instrumentos necessários para o seu fazer teológico em Aristóteles. Então, a primeira coisa de entender Santo Tomás é que ele é um aristotélico. Tanto que, para a gente entender bem Santo Tomás, tem que ler Aristóteles. Né? Se você vai ler Santo Tomás sem ter lido Aristóteles, a sua leitura de Santo Tomás ela vai ser, né, bastante deficitária, porque ele é um herdeiro direto, né, e a sua construção teológica, toda ela é de base aristotélica, a quem ele chamava de o filósofo. Na Suma Teológica está cheio disso, né? Na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, ele, quando ele se refere a Aristóteles, ele fala o, não é é o filósofo, né? O filósofo, né? Sempre com esse destaque. E aí, Santo Tomás, ele se insere nessa tradição aristotélica. Santo Tomás foi um homem também muito corajoso, porque ele resgata, junto com Santo Alberto Magno, que foi o mestre dele, eles faziam um resgate de Aristóteles, numa época em que a obra de Aristóteles, muita coisa ainda não era conhecida, muita coisa não era traduzida para o latim. Muito da obra aristotélica foi encomendada por Santo Alberto Magno, né, que foi o mestre de Santo Tomás, e tinha tido, né, cerca de 1210, um concílio regional na França que tinha proibido, né, as obras de Aristóteles como incompatíveis com a fé cristã, com a doutrina, né, concílio regional na França. E ainda assim, né, Santo Alberto Magno disse, não, peraí, eu acho que o pessoal não entendeu muito bem Aristóteles, né, e fez uma releitura e colocou, né, o seu discípulo e orientando, né, Tomás para estudar Aristóteles, e eles estudaram a obra aristotélica, né, nas traduções latinas, e isso revolucionou para sempre, né, não só a vida de Santo Tomás, mas a própria filosofia ocidental, graças a essa releitura que eles corajosamente fizeram de Aristóteles, numa época em que, né, se as premissas, né, as conclusões desse concílio se espalhassem, talvez, né, toda a Igreja Universal tivesse rejeitado, né, Aristóteles. E eles tiveram a coragem de ler e entender, dizer, não, peraí, Aristóteles tem que ser entendido dessa forma, né? Então, é por isso que ele é, até hoje, o maior dos intérpretes de Aristóteles, porque a leitura que ele faz foi uma leitura muito aprofundada, ele realmente entendeu o cerne do pensamento aristotélico e, inclusive, viu que Aristóteles não estava tão distante assim, né, do ideal cristão, né, do pensar cristão. Embora houvesse, claro, uma distância de 4 séculos ali, mas muita coisa que Aristóteles pensou, né, descobriu, né, tipo, os pensamentos monoteístas de Aristóteles cabem muito bem, né, quando se fala no monoteísmo cristão. Né? Então, Santo Tomás ele vai fazer esse resgate de Aristóteles, e muitos dos conceitos da doutrina tomista são aristotélicos. Né? Por exemplo, a ideia de substância, não é só para exemplificar. Aqui a ideia de substância, né, que Santo Tomás desenvolve, é toda ela aristotélica. Né? E até hoje, quando nós falamos de substância, nós fazemos em uma compreensão aristotélico-tomista. Né? Até mesmo quando nós falamos, né, lá no milagre da transubstanciação, né, lá na missa. Toda aquela ideia de substância é aristotélico-tomista. Né? Então, e claro, quando a gente fala em Santo Tomás, a gente, né, inevitavelmente também invoca, né, o grande Aristóteles, né, o filósofo, né, conforme dizia Santo Tomás. E aí Santo Tomás, ele, né, foi um pensador sistemático, tal qual Aristóteles, pensador que ele está todo interconectado, né, no seu sistema filosófico. Ele é um dos poucos filósofos sistemáticos, né, porque não são todos os filósofos que compuseram um sistema, né, de modo que, quando a gente fala em sistema filosófico, a gente tem que entender que as partes estão todas interconectadas. Você não compreende um item isoladamente. Não. Né? Assim, em Santo Tomás como em Aristóteles, quando você vai estudar a ética dele, está interconectado com a política, está interconectado com a metafísica, né, e com a ética, enfim, né? Então, nesse sentido, ele é um pensador sistemático, por isso que também não é muito fácil de ler. Né? Porque para você ler um pensador sistemático, você tem que ter um comecinho ali, um começo, porque senão, se você, né, sem querer, for para o final, pronto, aí você já não entende muita coisa. Né? Então,
é um pensador que é difícil, né, de ler. Santo Tomás realmente não é um pensador fácil, porque ele tem uma sistemática muito consolidada na sua obra, né? Porque o homem era muito inteligente. Então, o modo como ele escreve é um negócio assim incrível, né? Você vai ler ali as questões que ele coloca, né, na Suma Teológica, é um negócio realmente incrível, né? Ele lança a questão, não é? E aí coloca, aí tem um discípulo que apresenta um contraponto, outro discípulo que apresenta um contraponto contrário ao deste, e aí depois o mestre vem para responder a este, para responder aquele, e dá uma solução final. Isso é um negócio realmente assim, que até para você ler, entender e acompanhar, você tem que ter um raciocínio grande, porque ele é muito, justamente muito lógico, né, do Santo Tomás. Que inclusive a lógica ele herda muito também da lógica aristotélica. Né? E ele está numa época ali em que a lógica era muito cultivada, a lógica dialética entre os medievais, né? Ali no começo da escolástica, né? Século XII e século XIII. Então o pensamento dele realmente é um pensamento profundo, grande, complexo, não é que para você estudar Santo Tomás você tem que dedicar a vida a ele. Né? Os grandes tomistas, né? Como Etienne Gilson, por exemplo, né? E outros dedicaram a vida ou metade da vida, né? Porque é um pensamento realmente muito profundo, né? E muito agradável de ler. E aí São Tomás foi um grande autor que influencia muito, não é? Dos escolásticos, ele é o maior. Né? E aí vale recordar a filosofia cristã, né? Dividida em duas partes, né? A filosofia patrística, cujo auge é Santo Agostinho, né? E a segunda parte da filosofia cristã, a filosofia escolástica, da qual o maior nome é, sem sombra de dúvida, né, Santo Tomás de Aquino. Então ele é o grande nome da filosofia escolástica e medieval, ali, né, na chamada Baixa Idade Média. Ele foi um frade dominicano, né, importante também, santo, né, um homem que viveu uma vida santa, né, e que aquilo que ele acreditava ele vivia. Né, então a gente fala do Tomás, ele tem várias facetas, né? Seja o santo Tomás, seja o teólogo Tomás, seja o filósofo Tomás. Né? E veja que ele, enquanto filósofo, né, Santo Tomás, ele. E aí, enquanto filósofo, a gente se dá a liberdade de chamá-lo de Tomás, né? Porque ele é um filósofo entre os outros filósofos, né? Um dos grandes filósofos. Então, o Santo Tomás, ele está ali numa época, né, em que se discutia muito, né, problemas que adivinham lá do mundo grego, né, ainda problemas que se arrastavam da época helenística, né, ali pós os clássicos, né, pós Platão e Aristóteles. E ele vai tentar dar muitas soluções agora à luz da fé cristã. Então Santo Tomás ele vai ter, né, essa grandeza de unir toda a filosofia que ele herda, né, uma filosofia aristotélica, não só aristotélica, também, né, leu muita coisa de Platão, mas sobretudo Aristóteles, se inspirava muito em Aristóteles, mas unir isso, né, com a revelação cristã, que foi um grande desafio para ele unificar essas duas grandes tradições, né, a tradição bíblica com a tradição filosófica. Né? Mas ele, naquela linha dos grandes pensadores que entenderam que fé e razão elas coabitam de modo harmônico, então ele fez isso muito bem. Né, que é um dos temas que para ele era muito harmônico, era a fé e a razão. Né? E aí João Paulo II repete isso, como que duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade. Então isso está todinho lá em Santo Tomás. Alguém que, assim como Clemente de Alexandria, assim como Agostinho, assim como São Justino de Roma, né, são pensadores, né, são filósofos, ou padres da igreja que uniram muito bem a fé e a razão. Então em Santo Tomás era um tema, né, extremamente pacífico, a fé e a razão, porque se ambas, cada um a seu modo, procuram a verdade, elas se encontram, não há divergência. E se, São Tomás dizia, se há alguma divergência em uma proposição da fé em relação à razão ou vice-versa, houve algum erro aí, no meio do caminho, seja de uma, seja de outra. Mas a fé e a razão, como elas são inspiradas por Deus, elas são instituídas por Deus, elas não podem ter contradição. E São Tomás era defensor, né, desse diálogo verdadeiro, claro, profundo entre a fé e a razão. E ele era um homem das ciências, né, era um homem, né, da filosofia natural, né, era um homem da metafísica e ao mesmo tempo um homem de profundo pensar teológico. Né? E aí Santo Tomás ele foi esse gigante, né, do pensamento medieval, vai inaugurar uma longa tradição aí, né, toda a filosofia neo-escolástica, né, herdeira direta de Santo Tomás. Quando inicia ali a modernidade, né, Santo Tomás vai ser um pouco que esquecido, né, porque aí, né, já vem o cartesianismo, o empirismo, né, já vem ali
racionalismo, depois o criticismo, e é quando, não é, depois ali, em cerca do século XIX, na segunda metade do século XIX, cerca de 1870, 79, é onde vai haver o resgate do neotomismo, né, da filosofia tomista, feita pelo Papa Leão XIII. Leão XIII foi uma figura bem importante para resgatar a filosofia e a teologia tomista. Então, Leão XIII, né, que inclusive inspirou, né, Leão XIV agora, Leão XIII, ele vai resgatar, tem um documento dele importante chamado Aeterni Patris, que é de 1879, na qual ele faz um resgate, né, da filosofia tomista, né, da doutrina tomista, e inclusive Vaticano II também, né, aquele documento lá para a formação, o Optatum Tossius, né, da formação presbiteral, o Vaticano II repete, né, esse resgate que Leão XIII tinha feito da filosofia tomista, e coloca, né, como uma fonte segura, né, para o fazer teológico Santo Tomás e, por extensão, Aristóteles. Né? Por muito tempo, ali, né, depois de Descartes, século XVII, a partir de 1650, né, houve, né, um certo enfraquecimento, né, do interesse por Santo Tomás em vista do cartesianismo, do empirismo, né, do racionalismo. Essas correntes elas acabam adentrando muito também na faculdade de teologia, sobretudo na França, né, e em alguns países da Europa. Na França mesmo o cartesianismo foi muito forte, e uma das pretensões, inclusive, de René Descartes era substituir Aristóteles, né, e, consequentemente, né, substituindo Aristóteles, substituía essa tradição aristotélico-tomista. Né, ele mesmo dizia isso, tem uma obra dele chamada de Princípio de Filosofia, na qual ele fala isso mesmo claramente, né, que a filosofia dele era mais segura para a teologia do que a filosofia aristotélica. Igual é só Narciso, né, como ele é modesto. Mas isso realmente assim, trouxe um certo prejuízo para o tomismo, né, que até então predominava. Porque se até o século XI predominou Agostinho, né, o agostinismo, o século XIII para frente predominou o tomismo. Né? Claro, ainda assim, Agostinho ele não foi esquecido, obviamente, até hoje. Né? Agostinho é um grande nome, obviamente, mas depois de Santo Tomás, né, ele em alguns aspectos ele acaba superando também Santo Agostinho. E quando é proposto, né, um pensador para sedimentar a doutrina, o fazer teológico, é geralmente Santo Tomás. Né? Então, e o Chesterton, ele vai se inserir nesse contexto aí do Aeterni Patris. Aí é onde a gente chega no Chesterton, né? Porque aí ele vai estar nesse momento em que a filosofia tomista ela é resgatada a partir de Leão XIII, e o Chesterton está um pouquinho anos depois, né, disso aí. E isso vai ser um ponto importante para o Chesterton, né? Porque ele vai ser um dos grandes nomes, embora ele, né, não se insira nessa tradição filosófica nem teológica, mas ele, enquanto apologeta, enquanto crítico e apologeta cristão, ele vai fazer uma das biografias mais brilhantes, né, sobre Santo Tomás, uma das obras, né, sobre o pensamento de Santo Tomás, que vai muito mais do que uma biografia puramente historiográfica. Né? O Chesterton ele vai muito além. Né? Então, ele, né, enquanto crítico, né, literário, ele destaca aspectos, né, que até então, né, não interessou muito a alguns biógrafos. Né? Inclusive, tem um biógrafo importante, né, de Santo Tomás, o Etienne Gilson, que comenta a obra, que leu a obra do Chesterton, né, sobre Santo Tomás e elogia muito, né, diz que era uma obra realmente assim, fenomenal, né, a Introdução ao Estudo de Santo Tomás de Aquino. Então, o Chesterton está nesse contexto aí de crítica à modernidade, né, de entender o pensamento tomista e, a partir disso, fazer uma crítica à modernidade. Porque esse resgate do tomismo é um resgate da razão, mas de uma razão sensata, de uma razão realmente que não é um racionalismo, mas é daquela razão, né, a razão natural, aquela razão dada por Deus, que dialoga muito bem com a fé, que essa razão por muito tempo foi confundida com um racionalismo de tipo empirista, imanentista, às vezes até materialista, cientificista, e que o Chesterton está ali tentando resgatar o verdadeiro uso da razão, não é? Em uma modernidade que, embora alegue fazer uso, né, da razão, mas na verdade o Chesterton vai ser um daqueles pensadores críticos, né, que vai apontar que na verdade essa razão, né, moderna contemporânea é uma razão distorcida. É uma razão, né, que se autoproclama autossuficiente, e isso é muito herdeiro do iluminismo, então acaba sendo uma razão, né, que se dissocia né, de toda a realidade e que
e muito deixa a desejar algumas questões humanas que não é ela quem deve responder, né? Então essa razão moderna que é muito herdeira ali, né, do empirismo, do criticismo, né, kantiano, né, do materialismo e do positivismo, essa razão ela leva o homem, né, a uma perda de sentido. Né? E o Chesterton, uma das coisas que ele aponta, né, no homem moderno é a perda de sentido. Né? O Chesterton está entre outros pensadores ali modernos que também apontavam isso, como Max Scheler, como Viktor Frankl, né? Que apontava essa falta de sentido pelo mau uso da razão. E o Chesterton vai dizer que é preciso resgatar o verdadeiro uso da razão. E ele faz a partir de Santo Tomás. Como se deve usar a razão crítica, a razão filosófica? Como Santo Tomás usava. Pronto. Então, aí a gente acha um ponto, né, de contato entre Chesterton e Santo Tomás é a partir do uso correto da razão. Nós temos que usar corretamente a razão para não se transformar num racionalismo, que o racionalismo é o uso da razão pela razão. Né? É a consideração de que a razão é a instância suprema, única, né, de explicação da realidade e que ela abarcaria a totalidade né, das incógnitas humanas, o que absolutamente não é possível. Né? Então, o Chesterton vai ser um daqueles críticos ali modernos, né, século XIX, que vai apontar que, peraí, não dá para dizer que a razão ela é capaz de explicar tudo, porque, de fato, a razão não é capaz de explicar tudo. E a razão, ela tem o seu campo de atuação, conforme Santo Tomás já delimitava, mas a razão não exclui a fé, porque tem outros âmbitos, né, outros aspectos da experiência humana que não pertencem à razão, pertencem à fé, pertencem à espiritualidade, e que são, né, igualmente humanos. Então, o Chesterton vai estar, né, nessa crítica a alguns pensadores, a Nietzsche, né, e alguns outros pensadores, ele vai ser né, um dos críticos ali de Nietzsche, né, e desse racionalismo e do positivismo moderno, aquele positivismo kantiano, né, do materialismo. Né, ele também vai estar nessa crítica tentando, né, lançar a ideia de que o verdadeiro uso da razão, né, ele foi distorcido ao longo do tempo. Então é preciso a gente voltar a uma verdadeira razão. E voltar a uma verdadeira razão para o Chesterton é voltar a Santo Tomás. Então é mais ou menos isso aí. O Chesterton, inclusive, ele, na biografia, né, você citou aí o Etienne Gilson, o Etienne Gilson, ele chegou a dizer, né, que essa biografia do Chesterton, por mais que seja uma biografia muito diferente das outras, porque inclusive nem data tem, né, Chesterton não trabalha com datas, né, nas biografias, ele literalmente conta a vida, só que sem data. O Etienne Gilson, ele diz que considera a melhor biografia já feita, né, já produzida de São Tomás de Aquino. E o interessante é isso, porque é uma biografia que não se ateve à data de nada. Assim. Não encontra nenhuma questão cronológica ali, né? Simplesmente ele sai contando a vida de São Tomás, quem foi São Tomás, e a partir da vida ele vai falando sobre, né, a filosofia, a teologia e tal, do São Tomás. Ele chega a dizer, inclusive nessa obra, na biografia de São Tomás de Aquino, né, ele chega a dizer que o São Tomás batizou Aristóteles. O É Aristóteles verdade. fez Aristóteles cristão, né? Porque, como o senhor mesmo lembrou aí nessa explanação, por muito tempo, né, chegam até a ter proibições, né, magisteriais da igreja, né, em alguns momentos, para as obras de Aristóteles, né, e para as obras pagãs como um todo. O que São Tomás fez, né, com muita maestria, segundo Chesterton, foi batizar Aristóteles. Ele pegou Aristóteles, transformou Aristóteles então em cristão, e a partir daí, um Aristóteles cristão, ele estava, né, podendo ser utilizado, estudado e tal, né, por todo mundo, né, por todo o mundo cristão, por toda a cristandade, porque agora ele também passou a ser um dos nossos. Né? A grande novidade de São Tomás foi essa, batizar o Aristóteles. O interessante, um trecho da biografia do São Tomás, que o Chesterton diz assim, que São Tomás era grande, pesado como um touro, gordo, vagaroso, tranquilo, brando e magnânimo, mas pouco sociável, extremamente tímido. Aí ele diz que depois, né, mais à frente ele lembra que a grande coisa ali que era exponencial nele, era um grande expoente nele, assim, que se destacava, era que ele amava os livros e vivia literalmente neles ali com ele. E esse amor pelos livros é que o fez também, né,
obviamente, muito também com a ação da graça, logicamente, o fez se tornar tão grandioso como ele foi, né? Assim, para as ciências, né? Para a filosofia, para a ciência sagrada, para a humanidade como um todo, por todo esse amor ao estudo, né? O amor ao estudo, o amor aos livros, o amor à vida intelectual levado a sério ali. São Tomás viveu apenas 42 anos, mas a obra dele, né? Uma obra que tem gente que, se viver 300, não consegue chegar nem a 10%, né? Especialmente a grandeza da obra dele. Né? As sumas, então, ali contra os gentios e a Suma de Teologia são síntese, né? Síntese ali sistemáticas de praticamente tudo. Né? Você consegue ali, ele conseguiu abarcar praticamente tudo. A gente costuma brincar, né? Que acredito que o senhor já viu e provavelmente até utilizou isso já, que no século XIII São Tomás já tinha refutado, né, muita coisa que hoje é tida como grande novidade ali, né, a filosofia do momento ali, o grande pensamento inovador, ele já tinha provado no século XIII que estava errado. Você, né? Tem tanta coisa que está na crista da onda que lá, se você for ver nas obras dele lá, escritas no século XIII, já estava provado lá por A mais B, né, com toda a lógica aristotélica possível, que aquilo ali não tinha sentido, não tinha futuro, não tinha sustentação, né? Sustentação epistemológica alguma, dada a grandeza de São Tomás. Aí, uma coisa interessante também sobre essa, já, né, trazendo para o Chesterton, né? Essa via tomista ali do Chesterton, embora ele nunca tenha sido um tomista técnico, né? Um tomista como o Etienne Gilson, né? Como Uhum. alguns brasileiros aqui, o Carlos Nogueira, né? Alguns assim, que são tomistas no sentido técnico da palavra, né? Mas o Chesterton ele sempre foi um grande divulgador, um apaixonado defensor e, por consequência, também um biógrafo, né? Segundo Etienne Gilson, eu também concordo, assino embaixo do Etienne Gilson, escreveu a melhor biografia sobre São Tomás, porque é uma biografia que não é técnica. Eu acho por isso que exatamente é uma biografia que se destaca tanto. Porque não é uma biografia técnica, não é mais uma biografia, como qualquer um pode escrever uma biografia. Só é estudar a fundo a vida de alguém e escrever a biografia. Eu posso escrever uma biografia até sobre Nietzsche, que eu nem gosto. A grande questão é que o São Tomás, o Chesterton, quando ele escreveu a biografia sobre São Tomás e sobre São Francisco, ele estava escrevendo sobre seus duas referências na humanidade. Né? Entre toda a humanidade, em todo o cristianismo, as duas grandes referências dele exatamente sempre foram São Francisco e São Tomás. Né? As maiores referências ali de homens de Deus, né? E de homens, né? A maior referência como intelectual São Tomás e como homem em si, ali, homem de Deus, é o São Francisco. Por isso que ele escreveu essas biografias também com o coração, né? Também ali com um ardor apaixonado. E isso faz ter uma graça maior, né? Tem um brilho especial nas biografias escritas por ele, né? Na biografia de São Tomás. Aí é interessante notar que no Chesterton, a gente percebe ali, né, da abordagem particular, né, chestertoniana, a gente percebe ali os ensaios dele ali, que são assim muito populares ali. São populares, mas são brilhantes ao mesmo tempo. Ele não tem aquele quê, né, de academicismo, muitas vezes, que Uhum. parece que gosta de dificultar as coisas, né? Mesmo que quando um conceito nem tão difícil é assim, né? Não é uma coisa tão difícil, mas a gente tem aquela tentação, né? Do academicismo de enfeitar ali com algumas palavras a mais, dar uma, dar uma rebuscada na coisa. O Chesterton nunca teve isso, talvez também por não ser um filósofo técnico, né? Alguém que trabalhava ali com a filosofia no dia a dia. Por ser jornalista, né, e escritor, ali, crítico literário, ele tinha, exatamente por ser jornalista, uma maneira de conversar, né? De escrever conversando com as pessoas, querendo dar notícia das coisas. Com isso ele conseguia, nos seus ensaios, né, nos seus artigos, ser popular também. Assim, alcançar as pessoas de uma maneira mais simples, conseguindo, inclusive, pegar ideias complexas, ideias bem complexas ali, do âmago da teologia, da filosofia, de coisas que são bem difíceis de que a gente consiga, né,
A gente fica ali. E ele conseguia transmitir ali, né, nos seus textos, de uma maneira bem humorada, simples, profunda ao mesmo tempo, e conseguia, inclusive, em muitas delas, né, de muitos pensadores ali, de muitos pensadores e ideias, né, e pensamentos, criticá-las, né, e criticá-las com argumentos sólidos, argumentos pontuais ali, como, por exemplo, ele faz na obra Herege, né, a grande obra dele, onde ele faz isso com maestria na obra Herege, onde ele literalmente está, por isso que o título é Herege, ele está criticando as heresias do pensamento moderno. Ele exatamente está pegando as grandes ideias ali deslocadas, né, na sua grande maioria, do pensamento moderno, e ele vai criticando uma a uma. Tá errado por isso, por isso, por isso. Tá errado por isso, por isso, por isso. Inclusive, sempre ele costuma, exatamente por toda essa via tomista, né, de enxergar o mundo e de buscar se posicionar perante as coisas, ele sempre, nos artigos, ali nos ensaios dele, ele sempre, inclusive, costuma meio que dar uma oportunidade ali inicial à ideia, né? Mostrar realmente o que a ideia está ali defendendo. Ele sempre teve a honestidade intelectual suficiente para fazer isso, né? Apresentar o que realmente a pessoa está defendendo e aí criticar o que ela está defendendo, não partes da coisa, né? Não só um recorte que fosse melhor para ele, né? Que ajudasse ele na crítica, como infelizmente muitos, né? Já fizeram e continuam fazendo aí, né? Pegam recortes, pegam trechos apenas do que a pessoa falou, moldam às vezes, né? Moldam ali o texto, moldam a fala para contribuir positivamente para a crítica que quer fazer. O Chesterton sempre teve honestidade intelectual suficiente de respeitar o adversário, né? Por mais que ele não concordasse. Não à toa que um dos seus grandes amigos, né, sempre foi do seu círculo de amizade íntima, foi o Bernard Shaw. O Bernard Shaw, que é fundador do socialismo fabiano, que intelectualmente estava do outro lado do mundo, né, do Chesterton. O Chesterton estava num lado da margem, ele estava exatamente do outro do mundo. Mas eles sempre foram amicíssimos, eles sempre compartilharam a vida, embora se degladiassem a vida inteira no campo das ideias. O campo das ideias sempre foi, né, tiro, porrada e bomba. Agora, no dia a dia ali, eles eram muito amigos. Não é à toa que dizem, né, nos relatos sobre o funeral do Chesterton que o que mais chorou no funeral foi o Bernard Shaw. O Bernard Shaw estava se acabando em lágrimas no funeral do Chesterton, porque ele tinha perdido seu grande amigo. Um grande amigo que vivia destruindo as suas ideias, né, mas que era o seu grande amigo pessoal. Inclusive porque Chesterton sempre teve, a gente preza muito isso aqui também, obviamente, né, como chestertonianos que somos, ele sempre soube dividir as coisas, né, separar as coisas. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a ideia da pessoa, que é o normal que nós fazemos já no cristianismo, né, na Igreja Católica, com pecado e pecador. Né? Nós odiamos, atacamos e nunca vamos ter, né, leveza com o pecado. Nunca devemos ter leveza com o pecado. Mas devemos ter todo o amor, toda a misericórdia, todo o acolhimento ao pecador. Chesterton sempre fez isso no campo das ideias também. Destruir a ideia da maneira mais inteligente e agressiva, muitas vezes, também possível. Né? Mas ele, em nenhum momento ele agredia o autor da ideia, né? O pensador. E por isso também que ele sempre foi tão respeitado pelos seus adversários. Porque eles sabiam que eles sempre souberam que encontrariam nele um adversário intelectual apenas, mas não era alguém que ia usar, por exemplo, argumentos ad hominem, né? Não era alguém que iria atacar algo pessoal dos seus adversários. Por isso que ele mantinha amizade, né, com H.G. Wells, com Bernard Shaw e com tantos outros ali que ele vivia criticando a obra ali, criticando as ideias, criticando de maneira pesada, inclusive, né? Realmente mostrando ali. Tem momentos em textos que ele pega assim os conceitos principais do Bernard Shaw e diz, ó, isso aqui não tem sentido algum. Isso aqui é... Só que eles eram amigos, né? Eles eram tão diferentes assim, por mais que fossem amigos, que o Chester era extremamente gordo e o Bernard Shaw extremamente magro. Né? Tem até algumas anedotas a respeito disso, né? De que eles viviam brincando com isso, que enquanto a fome, um era culpado
Um era o retrato da fome no mundo, meio que assim, né? Um era o retrato da É, fome no mundo, e o outro era o culpado pela fome, então, que tinha comido tudo. Todas as resenhas. Assim. Mas é interessante perceber também ali na obra do Chesterton, ali, algumas coisas que são bem importantes, né? Que são ali meio que os princípios, né? As características principais da obra do Chesterton, e que tem aquele quê de São Tomás ali. Você percebe aquele quê de São Tomás. O senso comum, porque Chesterton é chamado, inclusive, de apóstolo do senso comum. Ele, ele teve uma das grandes missões da sua vida e da sua obra é exatamente essa, é recordar à humanidade, né, o senso comum. Né? O senso comum, o bom senso, ele sempre via no São Tomás o grande santo do bom senso, né? O grande santo do senso comum, o grande santo que conseguiu, né, ver as coisas como elas são, né? Sem ficar abstraindo simplesmente as coisas. Outra coisa muito importante na obra do Shakespeare é o combate ao dualismo, sempre mostrando que há uma harmonia entre material e espiritual, que não há uma oposição, que não deve haver um combate entre as coisas. Senão você precisa sempre das duas asas, né, para voar, porque senão você vai voar de uma maneira manca. Outra coisa muito importante na obra do Shakespeare é o otimismo, o otimismo cristão, inclusive. A gente falou, inclusive, tanto ontem na live sobre a alegria chestertoniana, e também na primeira live, lá na segunda-feira, sobre a teologia em Chesterton. E eu acredito, e na influência dele na literatura também, né? Um assunto que sempre é reincidente, né? Dentro dessa lógica do otimismo do Chesterton, o otimismo cristão, você tem ali o maravilhamento, né? A teologia, a filosofia, tal, do maravilhamento. É a capacidade de se maravilhar com o mundo, com as coisas, com o dia a dia ali, meio com o simples. Maravilhar com o sol, se maravilhar com as plantas, se maravilhar com o verde da grama. Voltar a prestar atenção nessas coisas e se maravilhar. Que é algo que da modernidade para cá foi se perdendo, né? Cada vez mais. Foi virando assim coisa banal demais para que você pare e se maravilhe. Se maravilhar com um caminho de formiga, quem vai? Você está perdido, né? Totalmente abstraído da vida ali, perdido nas telas. Né? Constantemente ligado ali às telas e aos aplicativos. Outra coisa também importante sempre na obra do Chesterton, né, que logicamente remete a São Tomás, é a filosofia como um caminho para Deus. A todo momento nós encontramos na obra de Chesterton, sempre que tem um pensamento filosófico ali envolvido, você percebe claramente que não é pura e simplesmente filosofia, né? É sempre uma filosofia feita para levar, né, para conduzir para Deus, para conduzir para os transcendentais, né? O bom, o belo, o verdadeiro, que são, né, outras formas que já existiam há muito tempo de dizer de Deus, né? Porque Deus é que é o belo, o bom e o verdadeiro, né? Essencialmente. E também, dentro do estilo chestertoniano, né, nós temos aquela coisa ali específica, ali, né, talvez especial dele, como o nosso bispo mesmo aqui, o Dom José Rui costuma dizer, né, maior frasista, né, de todos ali, o maior frasista do mundo. Ele sempre conseguiu de maneira ali inspiradora, marcante, sintetizar os pensamentos em frases memoráveis, né? Em uma frase ali, muitas vezes curta, ele sempre teve a capacidade de sintetizar muita coisa. Você percebe ali que naquela frase, às vezes ali de realmente duas linhas só, mesmo um pensamento ali de duas linhas, mas tem tanta filosofia, tanta teologia, tanta antropologia, tanta coisa envolvida ali que você e que é difícil para nós, né, meros mortais, conseguir sintetizar assim. A gente vai falar de uma coisa, a gente normalmente precisa de parágrafos. Esses grandes assim, eles conseguiam sintetizar numa frase tudo que precisava ser dito, né? Por isso que ele tem tantas frases que são uma última coisa antes que a gente passe para outra parte aqui, né, dessa nossa conversa, basicamente a parte final já. Mas outra coisa que é muito interessante também no Chester, né, que sabe, né, a vida é assim, a vida, as horas passam muito rápido.
Mas outra coisa que é muito importante no Chesterton é essa que ele tem muito a nos ensinar, né? Isso o senhor pode falar melhor assim que eu lhe passar a bola de novo, mas é essa lógica do resgate, né? Resgate da razão ligada à fé, né? Da razão, vamos dizer ali, de uma razão inteligente, de uma razão que é realmente racional, com toda a redundância possível. Porque, como o senhor lembrou lá, né? O Leão XIII, a Eterni Patris, no. Aí chegou o Antônio aqui, ó. Antônio fazendo uma saudação. A Eterni Patris, do Leão XIII lá, em 1879, né? O Chesterton era uma criança nesse tempo, uma criancinha pequena, estava começando a saber sobre o mundo das fadas ainda, né? Começando a ter noção de contos de fadas nesse tempo. Só que o Chesterton, exatamente nesse mesmo tempo que o tomismo estava sendo resgatado, né, incentivado ali o seu resgate pela Eterna Patris, ele também vem como... Nós temos uma pergunta aí de Fábio Domingos, vamos guardar para já já, Fábio Domingos, já, já a gente chega nela, não vamos perdê-la. Ele vem exatamente para contribuir com essa salvação, vamos dizer assim, né, entre aspas, salvação, até para dizer com as aspas, essa espécie de salvação da razão da idade contemporânea, né? Porque depois de tanta viajada ali, né? Tantas jornadas e mais jornadas feitas ali pelo o Duns Scott, pelo Guilherme de Ockham, pelo o René Descartes, pelo Kant, pelo Hegel, pelo Nietzsche, tanta gente foi, né? Marx e por aí vai, tanta gente foi andando, sabe lá disso para onde, e a razão em si ficou assim. A gente poderia dizer, e pode, acredito que a gente pode dizer, porque inclusive o Carlos, é assim que, por exemplo, o Carlos Nogueira trata essa questão. A razão se tornou irracional. Por isso que no nosso tempo, né, na nossa contemporaneidade, nós temos tantas pessoas que não sabem mais nem o que são. Chegou-se a um nível tão grande que as pessoas não sabem mais se são gente ou não são gente, se são homens, se não são homens, se são mulheres, se não são mulheres. Tem gente que acha que é bode, tem gente que acha que é porco, tem gente que acha que é carro. A razão, assim, ela caminhou tanto, meio que sem direção, mas caminhou, né? Achou que estava caminhando para um progresso, que a gente chegou a um nível, né, de racionalidade que se precisa exatamente é que se resgate a razão, se resgate a forma racional, né, de se encarar as coisas, de se estudar, de se apropriar das coisas ali, porque a gente já se afastou tanto do que era a razão, né? Acredito eu, né, que com boas intenções. Acredito eu que com uma boa intenção de meio que purificar a razão, né? Deixar a razão ali mais consistente possível, só que se terminou avançando tanto que esse avanço se tornou uma prisão, na verdade, né? Não um progresso, se tornou um grande regresso, né? Por isso que se fala até em irracionalidade, né, da razão no nosso tempo. Aí, aproveitando também a pergunta aí do Fábio Domingos, por que para Tomás e Chesterton a graça eleva a liberdade humana ao invés de anulá-la? Pergunta muito interessante, né, professor? É verdade. Um abraço, né, para o pessoal aqui que, né, já está aqui nos visitando, já passaram, ou ainda estão, né? O Antônio, né, o Fábio são meus amigos. A Roberta também passou por aqui, que é daqui de Maceió. A Fátima, né, que trabalha comigo, a professora também de História. Enfim, então um abraço para todo mundo, né? Ou que depois vão ver, né? Se esse vídeo ficar aqui, conseguimos deixar ele gravado. Vai ficar. A graça, ela eleva a liberdade humana, e São Tomás, assim como também naquela tradição agostiniana, que a graça, ela eleva a natureza, ela aperfeiçoa a natureza, ela não anula a natureza, não anula a liberdade, né? Então, quando se pensa, e isso está dentro daquele contexto, né, daquele debate maior acerca do mal, a relação entre o mal e a liberdade, né? Como é que o mal existe no mundo, né? Um mundo que foi criado por um Deus bom e que diz que tudo que havia era bom, não é? E se há o mal no mundo, né? Será que Deus já não sabe dos males que vão acontecer? Né? Se Deus sabe, né?
será que o ser humano faz isso em liberdade ou já faz por necessidade, por destino mesmo, né? Então está dentro desse debate. E Santo Agostinho já tinha respondido isso, né? Santo Agostinho disse que a presciência divina ela não anula de modo algum a liberdade humana, né? Porque inclusive foi, né, essa ideia mal interpretada que deu ocasião para que João Calvino criasse a doutrina da predestinação, né? E foi uma leitura errada e equivocada que ele tinha feito de Santo Agostinho, de que, né, já há os predestinados, porque Deus de antemão já sabe os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Aí ele interpreta isso, né, nesse sentido radical, né, que se Deus já sabe, então quem está salvo já está e não tem o que fazer, né, não vai perder. E quem não está, o que quer que faça, não vai ganhar, né? Aí isso dá ocasião à doutrina da predestinação universal. E só que, claro, Santo Agostinho nunca tinha dito isso, né? Santo Agostinho tinha dito que, embora Deus saiba, né, porque a presciência de Deus ela é realmente absoluta, Deus sabe previamente tudo que vai acontecer, mas isso não anula de modo algum a liberdade humana. É por isso que o homem pode ser responsabilizado por suas ações, porque não anula a liberdade humana, né? Então, Santo Tomás também vai nesse mesmo, né, sentido que isso também se tornou doutrina, né, da igreja em relação à liberdade humana. Então, a graça divina, não é? E vai lembrar que Santo Agostinho foi um dos que escreveu bastante sobre a graça, tem lá os dois tratados dele, né, sobre a graça, né? E isso também Santo Tomás lá na Súmula fala também bastante coisa sobre a graça divina. A graça ela eleva a natureza, né? Ela aperfeiçoa a natureza humana que por causa do pecado original a natureza humana ela se tornou decaída, né? Se tornou deficiente. Então a graça ela vem para aperfeiçoar a natureza, mas não para suplantar, não para suprimir a natureza humana, né? De modo que o ser humano apesar da presciência divina, apesar de tudo isso, a providência divina, ele tem liberdade total, né, de ação. Por isso que ele pode ser moralmente responsabilizado, né, por suas ações. É isso, Adilson. Isso. Diácono, Adilson. A gente caminhando então para as nossas considerações finais, daqui a alguns instantes, instantes ainda um pouco grandes, mas instantes. Como, né? O como, acho que como dá para começar a pergunta assim, explicada. Como que o tomismo, voltarmos ao tomismo, né? Ou seja, um neotomismo, um novo tomismo, uma nova escolástica, pode ajudar a humanidade hoje, né, os homens e as mulheres de hoje, a não sucumbirem a essa era de racionalidade, a essa era que a gente pode já chamar, né, já até chamar, ao meu ver, e ao ver de tanta gente, até gente que considera assim, de era pós-cristã, que já se está assim tão esfacelado a fé e a razão, até a própria razão, então, né? na mente e na vida das pessoas, que a gente poderia falar até não era pós-cristã, como que o tomismo ali, né, a escolástica, reverberar, né, uma renovação, um reviver de tomismo, de escolástica, pode ajudar nesse processo ali de resgate, ali, talvez resgate da humanidade. Isso. Eu acredito que na mesma linha de que já falava Leão XIII, né, na Eterni Patris, como também o que o Chesterton também, né, perfeitamente entendeu, de que o tomismo ele é um resgate do verdadeiro uso da razão, de um uso equilibrado da razão. Porque a humanidade, depois ali da modernidade, sobretudo, né, a partir do século XVII, com o cartesianismo, o racionalismo, o empirismo, depois o criticismo, e aí depois o idealismo, né, depois o materialismo, positivismo, enfim, todas essas correntes de pensamento moderno e contemporânea, que todas elas pretendiam, né, como pano de fundo, né, de modo como pretendiam um correto uso da razão, mas, né, apesar, né, dessa legítima pretensão, não obstante caíram, né, em desvios desse uso da razão. E o que se pretendeu com esse resgate do tomismo, feito por Leão XIII, por Chesterton e outro, é exatamente um correto uso da razão, um uso equilibrado da razão. A razão como uma instância, né, fundamental, estrutural do homem, mas não como a última, não como a única instância do homem, porque tem várias coisas que a razão, ela não por si só, ela não é capaz né, de responder, né? Como, por exemplo, o próprio sentido da existência. Qual o sentido da existência
Se tem uma explicação científica para isso, não tem. Até o próprio fato de eu próprio existir aqui não tem uma explicação científica por que eu tinha que existir nesse mundo, né? Então tem muitas questões, muitas incógnitas da vida, né? O porquê que tudo existe ao invés do nada, né? Que Leibniz já levantava isso, que não é possível ter explicação científica, né? Então, o Santo Tomás ele recordava que a razão é uma instância, né? Mas que não é a última e que não é a única a ter uma palavra fundamental e última em relação à existência, o sentido da existência. Então, eu acho que o resgate do tomismo para a humanidade é precisamente nesse sentido, né? De usar a razão no seu correto uso, né? No seu uso legítimo mesmo da razão. Então, e isso porque eles, Chesterton está ali num contexto em que está uma loucura, né? Está uma loucura de corrente de pensamento, de revoluções, né? Já tinha tido ali Revolução Francesa, Iluminismo, estava aquela reviravolta toda. E aí o convite, né, que o Chesterton faz a partir da obra atomista é um uso equilibrado da razão. Colocar a razão no seu lugar, na sua competência, né, abarcando o que ela é capaz de abarcar, mas não pretender abarcar toda a existência humana, porque isso é impossível. E nem mesmo a fé, né, porque também nesse contexto surge o fideísmo, né, achando que a fé também teria a resposta para tudo, e também não é assim. Então, nem o fideísmo, né, que é rejeitado também pela autoridade, né, do magistério, quanto também um racionalismo, um materialismo, um niilismo, enfim, tudo isso que também diverge do uso correto da razão. Bem, muito bem, professor. Então, o que eu tenho a dizer ainda, depois dessa sua explanação, muito boa, por sinal, que ainda me resta, partindo dessa lógica aí, né, de como o tomismo, como a escolástica, o modo escolástico, né, medieval, né, de viver, né, de pensar, pode ajudar, né, a trazer, então, né, da Idade das Luzes, que era a Idade Medieval, trazer de novo luzes para esse tempo de trevas, agora a cidade de trevas que nós vivemos, Idade das Trevas, agora sim. Realmente, agora sim merece esse título. Chegamos a ela. Nós podemos, por exemplo, com o Chesterton, como eu disse, né, lembrei lá no início, ele diz na biografia que São Tomás batizou Aristóteles, né? Ou seja, trouxe Aristóteles, né, deu Aristóteles de presente para os cristãos por fazer ele um cristão, né? Transformar ele em nosso Ele irmão. cristianiza Aristóteles, né? Cristianizou Aristóteles. E nós temos para o Chesterton, quanto ao Chesterton também, já agora no nosso tempo, que ele conseguiu traduzir Santo Tomás para o leitor comum. Né? Traduzir São Tomás para todas as pessoas, assim. Porque, como eu lembro que o senhor disse no início dessa explanação, que por ser muito sistemático, né? Por ser ali muito, né? Toda uma síntese muito sistemática das coisas e toda uma, né? O São Tomás não é tão simples, né, de ser lido, né, e muito menos compreendido. Então, Chesterton, exatamente, né, dentro dessa lógica de tomismo, ali, de neotomismo, é alguém que conseguiu traduzir São Tomás de uma maneira simples, de uma maneira que o leitor comum, né, os iniciantes ali, até quem não tem noções filosóficas, consegue entender alguma coisa, pelo menos. Não fica ali perdido ali nos inícios ainda. Uma das grandes coisas que o Chesterton fez para o mundo também foi isso. Ele conseguiu contribuir para a humanidade em deixar São Tomás possível para o leitor comum, né, de uma maneira simplificada ali, porque os conceitos estão, né, todos ali sempre reverberando na obra do Chesterton. E tal qual São Tomás, Chesterton sempre foi um apaixonado pela verdade. Esses grandes homens como Santo Agostinho, como o São Tomás de Aquino, o Santo Alberto Magno, né? Tantos esses grandes homens ali, o próprio Chesterton, Santo Antônio, que nós celebramos hoje, são grandes homens apaixonados pela verdade, que nessa busca, né, incessante de cada vez mais se aproximarem da verdade, né, com V maiúsculo, que é Deus, eles conseguiram também contribuir para a humanidade, né, contribuir para a nossa própria vida hoje. Né? Estamos distantes cronologicamente deles, mas estamos ali unidos também, né, neles, unidos pelo batismo, né? Sermos cristãos e também unidos nessa busca da verdade, nessa paixão pela verdade que nós também nutrimos. Encerro as minhas palavras, né, pelo menos em relação ao São Tomás, ao Chesterton, a relação entre eles,
citando mais uma vez, né, a frase fundante para mim, fundante da minha ligação com Chesterton, né, do meu interesse pelo Chesterton, fundante da ideia de que existisse essa confraria, fundante, né, de muita coisa, inclusive do meu modo de enxergar o mundo, de me posicionar a partir dessa frase também. Cada época é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais, ou, né, em outras traduções, de não serem filhos do seu tempo. Assim o foram, né? O São Tomás a seu tempo, o Chesterton ao seu tempo. Assim nós também devemos, né, buscar ser hoje, né, nesse hoje da nossa história, né, uma contemporaneidade que por vezes é muito mais irracional do que outrora. Nós temos ali o compromisso, ali a missão de sermos, né, esses homens que não são atuais, né, que não são filhos desse tempo, que continuam sendo medievais, mesmo na idade contemporânea. Você continua recordando ao mundo as coisas que são óbvias, né? Continuam recordando ao mundo que 2 mais 2 são 4, que a grama é verde, e por aí vai. Verdade. Professor, então, quiser dizer alguma coisa para as suas considerações finais, a gente está caminhando para os espíritos, né? Não só agradecer, né, e poder participar desse momento, um momento que a gente já tinha tentado marcar, já tem 2 anos mais ou menos isso, né, e graças a Deus aí a Santo Tomás e a Chesterton, né, nós conseguimos, isso é a intercessão dos santos, a comunhão dos santos, viu? Nós conseguimos fazer, é um momento realmente proveitoso, né, um momento que a gente partilha aqui muita coisa do conhecimento filosófico, teológico, acho que é um diálogo muito bom, né, eu de minha parte com uma visão mais filosófica, né, você trazendo a visão aí, né, literária e apologética, né, e tanto quanto teológica também do Chesterton. Acho que essa interação proveitosa, né, e que frutuosa, inclusive, né, acho que a gente acaba deixando contributos importantes, né, para que as pessoas possam conhecer melhor a obra do Chesterton e Santo Tomás, né, e do grande Aristóteles, né. Então, eu agradeço por esse momento. Um vai levando ao outro, né? Um vai levando o outro. Então é isso, obrigado. Como bem disse, né, escreveu, na verdade, o Chesterton, eu costumo também sempre usar, o teste de toda felicidade é a gratidão. Nós estamos aqui, então, felizes, né, jubilosos por essa quinta semana Chesterton Pernambuco, que, inclusive, pela primeira vez, nesses 6 anos de existência da confraria, vamos ter um encontro presencial amanhã, né, lá em Caruaru, lá no seminário, que o senhor muito bem conhece também, lá no Seminário Diocesano da Senhora das Dores, às 14 horas da tarde, a gente vai se encontrar lá presencialmente, né? Os membros já, alguns simpatizantes, alguns meio que vocacionados ali à confraria, que devem estar presentes nesse encontro, e que se concluirá, então, né, com uma Santa Missa, às 17 horas, presidida pelo reitor do seminário, né, o Padre Jerônimo Alves, e também essa missa em sufrágio da alma do Chesterton, porque amanhã, 14 de junho, se completam, então, 89 anos da Páscoa do Chesterton, né? Há 89 anos ele foi, né, se encontrar com aquele que sempre foi o motivo, né, de sua felicidade, de sua busca da verdade, de sua genialidade aqui entre nós. Então amanhã nós temos esses compromissos aqui na confraria. Às 14 horas o encontro presencial, que se conclui às 17 horas com a Santa Missa lá no seminário. Dentro dessa gratidão, né, feliz gratidão, quero agradecer, então, né, em nome da confraria, né, Chesterton Pernambuco, agradecer ao senhor, professor, doutor Cleibson Américo, por ter aceitado o nosso convite, né, que continuou sendo reincidente nesses 2 anos, aproximadamente, também pela amizade, né, pelo companheirismo de sempre. Vamos por mais, a gente tem muito a crescer, né, intelectualmente ali, para poder também ajudar, né, ajudar a humanidade, ali, a parte da humanidade, a parcela da humanidade que tiver contato conosco também, a recordar dessas coisas que são eternas, né, que são imortais, que são realmente essenciais, que precisam ser estudadas e vividas. Muito obrigado, professor Cleibson.
Vamos Obrigado. encerrar, então, definitivamente essa semana de lives da quinta semana Chester no Pernambuco. Depois que já demos os avisos ali confrariais, né? Fizemos o convite para amanhã, agradecemos ao professor. Vamos encerrar rezando mais uma vez, como fizemos nas lives anteriores também, rezando mais uma vez um Ave Maria pela alma do nosso querido, né? Com o nego Eronildo Manuel da Cruz, grande mestre, grande teólogo que nós tínhamos entre nós aqui. Então, rezando pela alma dele, né? Que ontem, né? Se completou o primeiro mês do seu falecimento. Tem feito, né? Uma falta gigantesca nas nossas vidas aqui, a nossa igreja particular em Caruaru. Certamente ainda fará mais e mais no futuro. Mas fica, né? Fica a lembrança, fica a memória, fica o legado, fica o exemplo, né? De que, como eu bem fiz questão de colocar, né? Um texto que escrevi e publiquei ontem, como título, inclusive, do texto, um padre, né? Nunca deve deixar de estudar. Esse é um dos principais ensinamentos, né? E legado, né? Faz parte do legado que deve ser agora então vivido, né? Vivido, seguido, respeitado também por nós que ficamos. Né? Foi muito bom ter tido a oportunidade, né? Honrosa oportunidade de conviver com ele. Sei que para o senhor também foi Não uma foi. felicidade muito, né? Inestimável, porque o homem era grandioso, né? O homem era grandioso. Então, rezemos por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta quinta semana Chester do Pernambuco foi também, né, dedicada, está sendo também dedicada, então, à memória, ao incentivo também, que ele sempre deu desde que soube da existência à nossa confraria, né, essa nossa busca incessante da verdade, né, a nossa vida, né, intelectual, né, nunca deixarmos, né, de lado a vida intelectual. A memória dele, a memória da nossa confreira Paloma César, né, que nos deixou lá em 2023, que sempre participava, inclusive ativamente, com música da nossa semana Chester, né, na abertura das lives, ao pai da nossa confreira Emily, ao pai do nosso confrade Lucivânio, a mãe da nossa confreira Evaniele também, que faleceu esses dias, a professora Evaniele lá de Fortaleza, memória, né, em agradecimento por toda a honra que foi, né, ter convivido com essas pessoas, né, por todo o legado que elas também deixaram em nossas vidas, seguindo a mesma linhagem, né, de deixar o legado do Aristóteles, do Tomás de Aquino, do Chester. Que nós então possamos amanhã concluir essa quinta semana Chester, também num ano que é muito especial para a confraria, né? Porque o ano é o ano que a gente está chegando na idade da descrição, né? Na idade da razão. Então agora a gente vai poder alçar também voos maiores, começar a alçar voos de gente grande. Já deixo, inclusive, previamente o convite para o senhor, viu? Para o nosso evento de 2026, dentro da Semana Chester, né? Da sexta Semana Chester de Pernambuco, no ano de 2026, um ano jubilar, que a gente comemorará os 90 anos, né, da Páscoa do Chester, né, da partida do Chester. Nós vamos realizar um simpósio, e nesse simpósio eu também conto, né, com a vossa presença, e a vossa presença como palestrante do simpósio. Já está convidado desde então. Mas a gente vai acordando os termos da participação. Viu? Tá ótimo. Encerramos Eu então. Diga. queria só, né, de minha parte, para finalizar mesmo, né, o diácono Adilson foi ordenado agora há pouco, né, e está nessa caminhada aí presbiteral, está aqui com a confraria, que é um trabalho realmente bonito, né, importante, né, de disseminar o pensamento dos Chesterton aqui no Brasil. Acho que eles exercem uma missão apostólico chestertoniana, né, importante, né, e de que Nossa Senhora
ela abençoe, né, e dê sabedoria para que vocês conduzam cada vez mais, né, o Chesterton é um pensador importante para muita gente, né, que ele faz bem a todo aquele que dele se aproxima, né, então que vocês possam ter, né, que a confraria, os confrades e as confreiras possam ser cada vez mais firmes, mais, né, empenhados, mais aprofundados, né, na vida, né, na obra do Chesterton, né, e também pela sua vocação, né, que acaba sendo um distintivo, né, um seminarista, diácono, padre, né, que tem um pensador, aquele se dedica a estudar, isso é muito bom. Eu acho que o cônego, né, o padre Eronildo, lhe deixou, né, um legado importante nesse sentido de que o padre ele não deve nunca deixar de estudar, né? E a vida dele falava isso, né? Eu também, né, eu posso falar disso com muita propriedade, passei 5 anos aí, né, convivendo com o padre, cada vez que eu ia dar aula, né, aí, quinzenalmente, e era difícil não encontrar ele com um livro lendo, né? Então era uma coisa rara não ver ele com um livro lendo, né? E um homem com 60 anos, né? E um homem que tinha o que o padre Antônio Sertiange, né, naquele livro lá, A Vida Intelectual, né, La Vida Intelectual, ele fala da virtude da estudiosidade, né? Acho que uma das poucas pessoas que eu vi nesse mundo que tinha a virtude da estudiosidade era o padre Eronildo. Ele realmente tinha a virtude da estudiosidade, né? Um homem que gostava de estudar, gostava do conhecimento, né? Tanto que teve uma cátedra Sofia aí que foi comigo, né, que eu dei uma manhã de aula e ele, né, um homem doutor, né, uma cultura altíssima, estava lá anotando, fazendo anotação e participando, e eu fiquei tão impressionado com aquilo, né, uma simplicidade, uma humildade ali de estar aprendendo. Então ele se colocava na posição de aprendiz, por isso que ele era grande, né, por isso que era um sábio homem, né, porque ele se colocava na posição de aprender, de aprendiz, de aprender. Então ele realmente assim também me deixou uma inspiração muito boa, né, me deixou um legado realmente muito bom, assim, de exemplo, né? De exemplo de homem que cultiva a virtude da estudiosidade. Então, que Deus possa realmente ter. Ele foi uma perda muito grande para a diocese, né? E para todo mundo que conhecia, que convivia com ele. Também fiquei, né, muito triste, eu gostava muito dele, né? E também ele me tinha um carinho, né, grande, né? A gente, sempre que eu estava aí, a gente estava tomando um cafezinho junto, conversando, trocando ideias, falando de livros, de autores. E foi alguém assim que também me fez crescer intelectualmente também muito, né? Pelo exemplo, né, e pela palavra. Né? Então, rezar por ele também pela sua vocação, né? Que você possa, né, existencializar, né, todo o ensinamento e o testemunho, né, do Padre Aronido também na sua vida, né? Que seguindo o caminho dele vai dar certo. Viu? O caminho dele realmente é um caminho bom e confiável. Para que Nossa Senhora possa abençoar, né, você e toda a confraria, né? Então, rezar mais uma Ave Maria por isso, né? Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Você dá a Isso. bênção final, né? Bom, leiam Chesterton, leiam Chesterton, leiam Chesterton. Fazendo aqui propaganda das 3 obras-primas. Leiam Chesterton. O Senhor esteja convosco. Ele chama de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, então, que o Senhor sempre nos acompanhe. Deu graças. Professor, valeu, professor. Tá Saudações. bom. Abraço, meu irmão. Abraço a todos. Então, aqui, com esta live sobre o tomismo e o G.K. Chesterton, nós encerramos a semana de lives da quinta semana Chesterton em Pernambuco. Amanhã, como disse algumas vezes durante a live, nós temos o nosso primeiro encontro presencial às 14 horas, lá no Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores em Caruaru, que se encerrará com a Santa Missa às 17 horas. Saudações chestertonianas, boa noite a todos, até amanhã, até a próxima.